Olá, audiência do JTT Diário Especial. Hoje temos duas professoras, estamos reunindo aqui virtualmente alguns cantos do estado, né? Mas antes eu queria agradecer a audiência do Portal do Zacato, porque nós estamos iniciando o mês de abril, né? Então teve o fechamento o Google contabiliza todo mês a nossa audiência e nós tivemos em março 247.100 acessos. Então um grande beijo a todas as pessoas que estão nos acompanhando aí, nos lendo e se informando diariamente através de Desacato. Então, vamos falar de educação, de professores, né? Em tempos de quarentena e isolamento. Estamos aqui com a professora Luzia Biancato Alberton, que é secretária de Saúde dos Trabalhadores da Educação do CINT. E está lá em Gravatal. Seja bem-vinda, Luzia. E com a Cássia Regina da Costa, que é secretária de Assuntos Educacionais também do CINT, e está lá em Itaiópolis. Não, está lá em Rio Negro, mas é a professora que leciona em Itaiópolis. Então, sejam muito bem-vindas. E eu queria começar essa conversa com a questão da saúde, né? Estamos em tempos de pandemia mundial, então eu queria começar essa conversa com a Luzia. A gente vem de um cenário em que na minha avaliação, nenhuma outra categoria foi tão focada quanto os trabalhadores em educação, né? No sentido ruim, no sentido de estarem assistindo às escolas no campo e na cidade sendo fechadas, assistindo à educação universitária sendo inviabilizada nas universidades públicas, assistindo o projeto pedagógico sendo destruído por um projeto chamado um anteprojeto na escola sem partido, sem liberdade de educação. Então, Luzia, como esses professores, né, chegam no cenário atual de isolamento e de pandemia? Como é que está sendo essa realidade para vocês? Bom dia a todos e a todas que acompanham. Devo dizer que quando a gente faz uma entrevista ao vivo, a gente já fica nervosa. Imagine aqui com medo de que não funcione esse ou aquele equipamento, contato. Então, nos perdoem pelo nervosismo, mas o objetivo é se comunicar, nessa quarentena, tentar trazer um pouquinho de compreensão, de alento às pessoas que estão em casa. E hoje, né, a nossa conversa é especialmente com os professores e professoras, né? Então, só analisando a partir da determinação de isolamento, né? Sem contar todos os problemas que a gente já vinha vivendo e enfrentando antes do isolamento, né? Então, a partir do momento que foi decretado o isolamento, iniciou um outro momento, né, para a vida das professoras e dos professores, porque tem toda essa carga, né, de responsabilidade, de como que vai ser o ano letivo, como que vamos cumprir os conteúdos, como que vamos cumprir os dias até o final do ano, quantos dias mais teremos de quarentena, já que o nosso estado fez um decreto por 30 dias, depois, no meio do caminho, iniciou uma tentativa de retorno, e depois novamente avaliou e agora decretou por mais 7 dias, com algumas mudanças. Então, assim, considerando só isso, já seria uma situação de estresse. Aí nós temos as pessoas em casa, os professores em casa, preocupados com tudo isso, preocupados na verdade, a preocupação maior é a pandemia, né? Sair vivo dessa, porque a gente vê todos os dias os números aumentando pelo mundo afora, e que pese todos os cuidados que estão tomando, o número de infectados, de adoecidos e de mortes só vem aumentando, né? Agora que a China está começando a retomar, né? Mas lembre que eles estavam desde janeiro,
né, enfrentando esse problema. Então, na melhor das hipóteses, nós teremos 2 meses pela frente, né, de um cenário muito incerto. E claro que isso, além de afetar toda a nossa saúde física, né, vem a questão psicológica de ficar em casa com essa pressão, de sentir a pressão da comunidade escolar, que cobra, né, os pais, as famílias, a sociedade cobra como vai ficar a questão da educação. E aí, assim, nós estávamos aqui em Santa Catarina ainda no início do período decretado para isolamento, e o Conselho Estadual de Educação já começou a fazer pareceres e encaminhar essa questão da educação à distância, que depois a Cássia vai falar muito bem, que ela está muito bem preparada nesse assunto, mas, assim, isso acabou por trazer mais uma preocupação para o professor que está em casa, porque a gente não deve se comparar, cada profissional hoje está vivendo uma angústia, independente da sua profissão, né? E os temporários, os que não têm contrato estabelecido, os que não têm trabalho, estão vivendo uma situação de horror, né? Porque não sabem, não é nem que não sabem se amanhã vão ter o que comer, não estão tendo o que comer hoje já, porque o nosso governo também deixou de assistir, ele deixou de tomar medidas rápidas, estão ainda vendo quando vão propiciar que chegue até as contas, até as mãos de quem precisa, R$ 600, enquanto que outros países já viabilizaram o sustento mínimo, né, para as pessoas. Então, o que está ainda mantendo de pé é a solidariedade. Então, nesse momento primeiro, de angústia pela pandemia, de necessidade de cuidados extremos, para que a gente não infecte mais e mais pessoas, né? Nós temos que ter muito presentes a solidariedade para ajudar as pessoas que a gente consegue ajudar, tanto do ponto de vista mesmo financeiro, do ponto de vista de auxílio com alimentos, de apoio, porque também as pessoas, agora, depois da segunda semana, elas começam a entrar em uma situação de angústia, de desespero, porque vem as pressões de todos os lados, né? Então, manter a sanidade mental, emocional, é também muito importante, é uma questão também de sobrevivência, porque nós precisamos estar bem para ajudar as pessoas que precisam mais, e também, se em nossa família acontecer de alguém ter que enfrentar a pandemia, nós temos que estar fortes, ou até mesmo nós mesmos, né? Porque ninguém está livre, né, de amanhã ou depois, ao sair de casa, enfrentar. Por enquanto, nós estamos ainda se mantendo longe da infecção, mas até que ponto, né, nós vamos se manter longe? Então, nós temos que focar na boa alimentação, do ponto de vista físico, nos cuidados higiênicos e, principalmente, no emocional. Sem dúvida, Luzia. Agora eu venho, como a Cássia, né, Cássia? Eu acho que nunca se falou tanto em ensino à distância, né, como está se falando hoje em dia, né? O que é que o Cinto já tem refletido? Qual a experiência? Qual a avaliação que vocês têm feito sobre isso? Bom dia, Rosângela. Bom dia, Luzia. Bom dia a todos e todas que acompanham, né, o Desacato. A gente agradece a oportunidade de poder estar conversando
é um momento importante para a gente estar refletindo a respeito da educação à distância, porque o tema ele passou a ser, na verdade, discutido em todos os estados, né? Existem alguns municípios, inclusive, que já estão implementando. Bom, o SINT, ele sempre teve uma posição muito clara referente à educação à distância. O nosso posicionamento é que a educação ela se faz dentro da escola, interação entre aluno e professor, é ali que são as trocas, né, de conhecimento, a socialização dos alunos com os outros, né, o reconhecimento da diversidade, tudo isso se faz dentro do ambiente escolar. Então, a educação à distância, ela vem, na verdade, agora, né, essa discussão, ela não é de hoje, a gente viu, inclusive, na alteração na BNCC, na anti-reforma do ensino médio, está presente lá, né, a educação à distância, a gente sempre se colocou ao contrário, porque o posicionamento do SINT foi esse, né, o professor, junto com o aluno dentro da escola, é assim que a educação se faz, realmente com qualidade e de forma universal, né, podendo atender a todos e todos os alunos. Então, o SINT, ele inclusive fez uma indagação importante, agora, no dia 24 de março, inclusive, nós enviamos um ofício para o governo, porque até agora o que a gente tem nós vamos iniciar a educação à distância, nós vamos iniciar a educação à distância. E o governo, ele, de forma antidemocrática, como vem se comportando, por não discutir, por não conversar com os professores, coloca essa situação, como a Luzia falou, aumentando ainda mais a angústia dos professores diante disso. Nós temos uma classe propositiva, os professores, eles sempre estão procurando, né, de todas as formas, muitas vezes sem recurso algum, fazer com que as suas aulas sejam as melhores possíveis. Eu imagino que todos os professores estejam se sentindo angustiados nessa situação, mas a gente, além de indagar a secretaria de qual forma eles querem implementar esse sistema, a gente lembra também que um sistema desse ele não pode ser feito a toque de caixa. Nós temos 40% dos nossos alunos no estado de Santa Catarina que não têm acesso nenhum às redes, à internet, né? Assim, às vezes a gente tem na pesquisa lá que tem aluno que tem acesso, mas é o smartphone da família, né? Tem lá um celular onde a mãe coloca o crédito no celular pré-pago, e a família utiliza. Qual a condição que aquele aluno vai ter, por exemplo, de assistir uma aula, desenvolver atividade, né? Então, assim, desde o equipamento que tem que ser apropriado, o ambiente tem que ser apropriado. Nós temos a dificuldade, inclusive, dos pais poderem acompanhar esse tipo de atividade, porque não são todos os pais que têm essa compreensão. Nós temos o problema do aluno incluso, que precisa ter um acompanhamento especial para desenvolver essas atividades, é por isso que nós temos e lutamos pelo segundo professor dentro de sala de aula. Nós temos os alunos que estão no processo de alfabetização, que não é simples, não é fácil, né? Não é de qualquer forma que isso é colocado. Então, a gente imagina que implementar um sistema agora, a toque de caixa, né? Para decidir como que vão ficar, na verdade, para tentar suprir a questão dos dias letivos e da carga horária que está lá, né? Presente na Lei de Diretrizes e Bases, não é dessa forma, dessa maneira como o governo está lidando, que vai se resolver. Então, assim, qual que é a nossa posição hoje, né? Bom, ainda estamos de recesso. Até amanhã, né, dia 2 de abril, os professores estão em recesso. Nós podemos, sim, discutir um calendário de reposição de outras formas. Nós podemos, sim, sentar, refletir a respeito desse calendário. Porque, assim, além de tudo isso que eu falei dos alunos, nós também temos professores que não têm acesso. Eu moro numa região que a internet não chega em alguns municípios. Existe uma dificuldade muito grande. Então, assim, você vai obrigar esse professor a sair de casa para fazer isso? Como que vai funcionar? Então, assim, o governo ele não está discutindo isso, a gente tem, além do ofício, a gente tem, né, insistido nessa discussão para que seja uma discussão democrática, para que a gente possa falar do calendário e reposição com calma, com tranquilidade, porque agora o momento é de cuidado. É cuidar dos nossos alunos, é cuidar dos nossos professores,
os professores em casa estão com seus filhos também, estão com idosos que muitas vezes podem estar com esse problema e outros problemas de saúde. Então, assim, a gente tem que ter empatia nesse momento, o governo ele tem que perceber que as pessoas estão com vários tipos de problema, né? E que não é tão simples assim você criar um sistema de educação à distância. Também precisa ter uma discussão mais ampla, a gente precisa discutir o projeto político-pedagógico, se vai atender, como que vai ser a questão da carga horária, né? Como que vai ser avaliado esse aluno, todas essas questões precisam ser discutidas. Então, assim, a oposição do SINT, ela é muito clara, né? Nós queremos discutir um calendário de reposição de forma democrática, onde todos os professores, as direções das escolas, enfim, possam estar, né, participando desse processo e que não se faça uma educação à distância de qualquer forma para suprir esse momento, porque a educação ela não pode ser vista como um plano simples e rápido, é algo que é construído e a educação ela é a longo prazo, ela precisa ser pensada dessa forma, o aluno ele está construindo o seu conhecimento, não são atividades rápidas no dia a dia que vão fazer com que o aluno tenha realmente se apropriado do conhecimento, e agora é o momento de pensar na saúde dos professores e dos nossos alunos. Agradeço muito a presença da Cássia e da Luzia, e a gente vai encerrando aqui a nossa matéria, sabendo que a educação vai voltar a ser pautada, porque, inclusive, informar para educar, educar para informar para educar, educar para formar e formar para transformar é o lema da nossa cooperativa. E agradecemos muito. Continua aí o programa com a edição aí da Jana Machado. Um abraço. Um abraço e obrigada. Um grande abraço e obrigada.